Oi pessoal, professora Mônica Dalforno, estamos de volta aqui com mais uma proposta do roteiro de aprendizagens para o 4º ano do programa Saberes em Casa aqui de Guarulhos. Nessa aula nós iremos aprender a analisar aspectos responsáveis pelas diferentes formas como a natureza se apresenta na paisagem local, ler informações expressas em linguagem cartográfica, realizar e extrair informações por meio da leitura de roteiros e mapas e a partir de referências cartográficas definidas como títulos e cores, usar o recurso de comparação e quantificação para estimar quantidades em situações do cotidiano, população, distância, etc. Explicar o ciclo hidrológico, né? E analisar as suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e também no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou mesmo locais. Vamos lá? Que região que a gente vai começar a estudar hoje? É a região Centro-Oeste. Ela fica lá no centro mesmo do nosso país. Essa região que está aí em vermelho. Bom, a gente localiza a região Centro-Oeste no mapa da América do Sul, do Brasil, e a gente vê aí, ó, olha só, é a segunda maior região do país, em extensão, né, territorial. E ela é constituída por 3 estados e o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e lá, Brasília, onde fica o Distrito Federal. O relevo da região Centro-Oeste, sabe o que é relevo? A gente tem falado, né, sempre essa palavra nos últimos vídeos, nas últimas aulas. Então vamos lá, vamos definir relevo. Relevo são as formas existentes na superfície da Terra, são as formas da Terra. Dá uma olhadinha nessa imagem aí. Nós vamos ver aqui, ó, planalto, que é essa parte mais alta. Tem a depressão relativa, que ela é como se fosse um grande buraco, né? É uma parte mais baixa do terreno, não em sua totalidade, mas em volta dela você percebe que ela é mais alta e o meio dela é mais baixo. A gente tem a escarpa, que é esse paredão aqui, e a gente tem a planície. Pois bem, isso tudo aqui são algumas formas de relevo. Tem outras que a gente vai ver ao longo das aulas. Mas hoje nós vamos falar do planalto. Do planalto. Lá na aula sobre o Nordeste, lá no comecinho a gente falou do Planalto da Borborema, né? Então agora nós vamos falar desses planaltos na região Centro-Oeste. O planalto é a forma de relevo predominante no Brasil. São áreas elevadas com topos aplainados, mais planos, né? Por conta dos processos erosivos causados pela água ou pelo vento. Tudo bem? Bom, a serra é um tipo de relevo. É um conjunto de montanhas. Essa imagem que você está vendo aí é a imagem da Serra da Mantiqueira, aqui em São Paulo. Não é na região Centro-Oeste, mas é para você ter uma ideia. Olha só, como é formada uma serra? Conjunto de montanhas. E aí o que acontece? Quando a gente desce, vai para a praia, ó a fala, né? Quando a gente desce para a praia. Por que a gente desce? Quando a gente fala assim, eu vou descer a serra, é porque a gente precisa descer a Serra do Mar, atravessar o conjunto de montanhas para conseguir chegar até o litoral, até onde tem a praia. Então aí a gente tem a serra, né, formada pelas montanhas, essas partes arredondadas aqui em cima. E a gente tem as chapadas. Olha só, não é só montanha, é como se tivessem cortado a cabeça, né, o topo da montanha. Então, isso aqui é uma chapada, diferente da montanha, que está lá na serra, tá vendo? Olha lá, a chapada. Olha a diferença. Essa aqui, especificamente, é a Chapada dos Guimarães. Então, vamos lá. Essa primeira imagem é a imagem da Chapada dos Veadeiros, fica no estado de Goiás. E essa outra aqui, ó, essa aqui é a cachoeira chamada Véu da Noiva. Por que será, né? Que chama-se Véu de Noiva, né? É a Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. E o clima da região Centro-Oeste, como que é? O clima, normalmente, é o clima tropical semiúmido, que tem o quê? Um verão chuvoso e o inverno seco. Durante o verão, chove muito, tanto em quantidade como periodicidade. Chove direto e muito, um volume muito grande de água. E durante o inverno, chove nada.
E as temperaturas nesse tipo de clima são altas o ano inteiro. O que acontece? De março, final de março, início de abril até outubro, você tem um verão muito chuvoso. Muito chuvoso. E entre finalzinho de setembro, começo de outubro, até finalzinho de março, início de abril, você tem o período de estiagem, você tem o inverno seco. Não chove. Dá uma olhadinha nessas duas imagens aí. São imagens da mesma região. Uma imagem quando tem chuva e uma imagem quando não tem chuva. E a vegetação é a vegetação do cerrado, né? Que é assim, alguns arbustos, árvores de pequeno porte, né? Descampados. E assim, o turismo é a principal atividade, é uma das principais atividades econômicas dessa região, certo? Tem a agricultura, tem a pecuária, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o turismo é o conjunto de atividades que envolvem o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, ou seja ele doméstico ou internacional. Então, quando você viaja para conhecer um lugar, você está realizando turismo, certo? E aí nós vamos conhecer alguns lugares, alguns pontos turísticos da região centro-oeste. Um desses lugares é o Pantanal. Ele sofre influência do tipo de relevo, do tipo de clima, e é isso que gera esse tipo de vegetação. O Pantanal ele está situado numa área circundada por planaltos, ou seja, ele está numa área um pouco mais baixa, tem planalto de um lado, planalto do outro, e esses planaltos eles atingem cerca de 700 metros de altitude. Na época da cheia, até 80%, tipo quase toda a planície pantaneira fica inundada. É a maior planície inundada do mundo. E essa elevação ao redor do bioma pantanal é responsável pelas nascentes de vários rios pantaneiros. E o Rio Paraguai é o rio que é considerado a caixa d'água do Pantanal. Ou seja, quando chove muito, muito, muito naquele período de verão chuvoso, as águas do Rio Paraguai, elas transbordam e elas vão cobrindo toda essa região que você está vendo aí nessa imagem. Isso, 80%, quase tudo fica coberto de água. E quando passa o período de seca, vem o período da estiagem, essas águas, elas começam a já não chegar esse volume todo, elas começam a baixar, e aí fica esses lagos que você está vendo, essas lagoas que você está vendo aí, ó, tá vendo? E aí é onde você consegue ver a vegetação que ficou encoberta por tanta água. O Pantanal, a parte brasileira do Pantanal, ela está localizada nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A maior parte, 65%, no estado do Mato Grosso do Sul, certo? E Chaco é o nome dado ao Pantanal localizado ao norte do Paraguai e ao leste da Bolívia. Então a gente vai ter aqui o Paraguai. Paraguai tem um pedaço do Pantanal lá dentro. E ele é chamado de Chaco. E na Bolívia, certo? Aqui na Bolívia, a parte de Pantanal, que a gente chama aqui de Pantanal, a parte que tem esse tipo de relevo, vegetação, clima, ela é chamada de Chaco. Olha só, tá vendo? O Brasil termina aqui, ó. E essa parte aqui, ó, ela tá no Paraguai e na Bolívia. Tem umas curiosidades sobre o Pantanal. A ave símbolo do Pantanal é o tuiuiu. E é bem comum no Pantanal a presença da segunda maior cobra do mundo, a sucuri. Ela pode medir até 9 metros de comprimento. Olha só o tamanho dessa sucuri, minha gente. Não, calma, ela não foi capturada, para eles mataram, não. Essa sucuri, ela tá alimentada. Ela comeu um animal de grande porte. Dá uma olhada aqui ó, na barriguinha dela. Ó, tá vendo? Então ela fica aí uns bons meses digerindo esse animal. Então ela está sendo medida, pesada, estudada e devolvida ao seu habitat natural. E os jacarés são comuns no Pantanal, mas eles só agridem os humanos se forem ameaçados. Tem mais uma coisa muito interessante sobre o Pantanal. Há mais peixes no Pantanal do que em todos os rios europeus juntos. Sabia disso? A quantidade é muito grande.
Outro lugar, outro ponto turístico muito interessante do Centro-Oeste fica no Mato Grosso do Sul. É a cidade de Bonito. Bonito? É. Por que será? Dá uma olhada nessas imagens aí. Coisa linda, né? Isso aqui é uma caverna, tá? É uma caverna. E aqui é um rio que tem na cidade de Bonito, que é conhecida justamente por essas águas cristalinas, por essas águas onde você tem muito contato com muitos peixes, né? E fica onde? Fica lá no Mato Grosso do Sul, como a gente acabou de ver, né? Olha só, tem aqui o estado do Mato Grosso do Sul, retirado aqui, ó, do mapinha, e a cidade de Bonito fica aqui, ó, nesse cantinho. Existem mais de 4.000 espécies de plantas e as suas águas e rios podem abrigar mais de 2.000 espécies de peixe. Não é 2.000 peixes, é 2.000 espécies, tipos diferentes de peixes. Olha só que interessante. Um outro estado da região centro-oeste é o estado de Goiás. Sim, também, ó, esse terceiro estado aqui, ó, a gente falou do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e aqui Goiás. Então tá aqui Goiás de verde, tem um pontinho vermelho que a gente já vai falar sobre ele. Goiás também tem duas cidades que tem águas termais. As águas termais da região de Caldas Novas, que é uma cidade, e Rio Quente, que é outra cidade, são quentes por causa da temperatura natural do interior da Terra. Você já ouviu falar de águas termais? Então vamos lá. Primeiro vamos ver como elas se formam. Ó. Como se formam as fontes termais? Você tem a chuva cai na água e a água penetra o solo. A rocha que a água vai encontrar no meio do caminho é uma rocha permeável. O que é a rocha permeável? Ela permite que a água passe por ela. E através dessas fissuras, né, que existem, né, que são rachaduras, pequenas rachaduras que existem no solo, em um dado momento, essa água ela volta para a superfície, certo? Dando origem a uma nascente. O que acontece nas águas, nas fontes termais? Lá no centro da Terra tem o magma, que é aquela lava, aquela parte bem quente. E aí você tem uma rocha impermeável, que não permite que se chegue até o magma lá na Terra, lá no centro da Terra. E isso aqui é muito quente, é muito quente. Então, quando a água penetra o solo, ela entra em contato com essa rocha impermeável e ela se aquece. E aí o que acontece? Conforme chove mais água. Então, a água, ela sobe quente, a água quente, ela vai subir com uma pressão e ela vai dar origem a uma nascente. Vai nascer, vai brotar do chão, do solo, certo? Lembra quando a gente falou das nascentes dos rios? Então, a nascente de uma fonte termal, certo? Então, olha só, o que acontece lá? Assim como em muitas cidades com águas termais, a água da chuva penetra o solo, pouco a pouco vão abrindo caminho em direção ao centro da Terra. Conforme elas vão atingindo as regiões mais profundas, elas esquentam, elas ganham pressão. Em algumas regiões, as águas chegam a atingir 3 quilômetros de profundidade, é isso mesmo, elas afundam 3 quilômetros no solo, antes de voltar à superfície através das rachaduras. As águas termais de Goiás, elas ultrapassam 1 quilômetro antes de voltar para a superfície, formando as fontes e os lagos do Rio Quente. Pois bem, falamos ali de Caldas Novas, falamos ali do Rio Quente, mas nós também temos Brasília. Brasília também fica localizada em Goiás. E lá em Brasília, nós temos aquele pontinho vermelho que eu falei para vocês que explicar depois, tá vendo? Que é o Distrito Federal, que é a capital do nosso país, é a sede do nosso governo. Brasília é a capital do nosso país, o Distrito Federal é a sede do nosso governo. É ali onde fica o presidente, onde ficam os deputados federais, né, os senadores, e ali é decidida, os ministros, ali é decidida a nossa vida política, os rumos da sociedade. Olha lá, mais uma imagem de Brasília, do Distrito Federal. E você sabia que a cidade de Brasília, ela tem um formato parecido com o formato de um avião? Pois é, Oscar Niemeyer projetou Brasília e, na verdade, era para o desenho ser de uma borboleta.
Era para ser o desenho de uma borboleta. É que essa imagem aqui, ela não mostra tudo, mas o contorno do mapa mesmo, depois você joga lá no Google Maps, né, ou no Google Earth, e você coloca lá Brasília e você olha de cima para baixo, você vai ver o desenho. A gente tem a esplanada dos ministérios, a gente tem aqui, ó, e a gente consegue observar que parece um avião. Olha aqui o corpo do avião, tá vendo? E as asas do avião. Não era para parecer um avião, mas ficou parecendo um avião. Interessante, né? Bom, deu para você conhecer um pouquinho das belezas da região centro-oeste? Ok. Então vamos para as atividades. Primeira atividade. Pesquise e escreva em seu caderno o nome dos 3 estados da região centro-oeste do nosso país, as suas respectivas capitais e siglas. Aqui está muito fácil. Se você voltar esse vídeo, você vai conseguir ver o nome dos estados e o nome das suas capitais. Agora, as siglas você vai precisar pesquisar na internet, em algum livro, pedir ajuda de alguém, de algum adulto aí. E a atividade 2, também no caderno. Converse com seus familiares sobre pontos turísticos da região centro-oeste. Faça uma pesquisa com eles, perguntando qual ponto turístico eles gostariam de conhecer e registre essas informações em uma tabela em seu caderno. Olha lá, você vai desenhar essa tabelinha aí. Você vai colocar de um lado os pontos turísticos e do outro lado quantidade. Você, por exemplo, pode colocar Chapada dos Guimarães, lá em Mato Grosso. Pantanal, Bonito, Caldas Novas, Chapada dos Veadeiros, Brasília. Então você vai perguntar para o seu pai, para sua mãe, qual desses lugares eles gostariam de conhecer. E aí você marca um palitinho, né, em cada lugar que eles gostariam de conhecer. Cada um marca um. E você também pode opinar, você também diga aí, depois de tudo que você viu até aqui, qual desses lugares você gostaria de conhecer? Marca aí. Depois que você fizer isso, você vai para a atividade 3. Com base nas informações da atividade anterior, que é a atividade 2, você coletou os dados e colocou numa tabela, construa um gráfico mostrando o resultado da sua pesquisa. Você vai registrar essas informações. Assim, ó. Você vai desenhar mais ou menos assim o gráfico e você vai marcar, de um lado, a numeração de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, quantas pessoas você vai entrevistar. E aqui, ó, em cada uma dessas colunas, você vai colocar o nome de um ponto turístico. Chapada dos Guimarães, Pantanal, Bonito, Caldas Novas, Chapada dos Veadeiros, Brasília, enfim, coloca os nomes aí dos pontos turísticos que foram citados nessa aula. Aí vamos supor que você perguntou para sua mãe, mãe, qual desses lugares você gostaria de conhecer? E lá na sua tabela, ela falou Chapada dos Guimarães. Então você pinta um quadradinho, Chapada dos Guimarães. Ah, pai, qual lugar você gostaria de conhecer? Ah, eu gostaria de conhecer Bonito. Lá na tabela você marcou um palitinho. Então aqui você pinta um quadradinho. Aí você perguntou para sua avó, vó, qual desses lugares? Ela falou, eu também gostaria de conhecer Bonito. E você marca aqui. Ok? Construa a sua tabela, construa o seu gráfico, pesquise as siglas dos estados e as capitais dos estados da região centro-oeste, com muito capricho, e até a próxima aula!